Parte 2. Aprendi a mentir cada vez mais para os meus pais. No início, eu não dizia de fato mentiras, mas, como não tinha força para me opor ao mundo sempre bem conectado deles, fingia acolhê-lo. Enquanto isso, recortava para mim uma estradinha que devia ser abandonada às pressas ao primeiro sinal de cara fechada. Eu me comportava assim, sobretudo, com meu pai, embora todas as suas palavras tivessem aos meus olhos uma credibilidade que me ofuscava e fosse enervante e doloroso tentar enganá-lo. Foi ele, mais ainda do que minha mãe, que martelou na minha cabeça a ideia de que nunca devemos mentir. Mas, depois daquela visita à Vitória, pareceu-me inevitável. No momento em que saí pelo portão, decidi fingir alívio e corri até o carro como se tivesse escapado de um perigo. Meu pai, assim que fechei a porta, girou a chave lançando olhares sombrios ao edifício da sua infância e partiu com um tranco para frente que o induziu a instintivamente esticar um braço para evitar que eu batesse a testa no para-brisa. Esperou um pouco que eu dissesse alguma coisa tranquilizadora, e parte de mim não desejava nada diferente. Eu sofria ao vê-lo agitado. Todavia, forcei-me a ficar calada. Temia que uma palavra errada desencadeasse sua raiva. Depois de alguns minutos, dividido entre manter os olhos na estrada e olhar para mim, foi ele que me perguntou como havia sido. Eu disse que a tia havia me perguntado da escola, me oferecido um copo d'água, quisera saber se eu tinha amigas, me pedira para falar de Ângela e Ida. Só isso. Só. Ela perguntou de mim. Não. Nenhuma vez. Nenhuma vez. E da sua mãe? Também não. Por uma hora, vocês só falaram das suas amigas. Da escola também. Que música era aquela? Qual música? Uma música a todo volume. Não ouvi música nenhuma. Ela foi gentil. Um pouquinho grosseira. Falou coisas feias. Não, mas ela tem um jeito antipático. Eu avisei. Sim. Agora a curiosidade passou. Percebeu que ela não se parece em nada com você? Sim. Vem cá, me dá um beijo, você é linda. Você me perdoa pela bobagem que eu disse. Falei que nunca sentira raiva dele e deixei que ele me desse um beijo no rosto, embora estivesse dirigindo. Mas logo depois o afastei, rindo, e reclamei. Você me arranhou com a barba. Embora não tivesse nenhuma vontade de fazer nossas brincadeiras, eu esperava que começássemos a rir e que ele se esquecesse de Vitória. Mas ele replicou. Imagine como arranha o bigode da sua tia, e logo pensei não na leve penugem escura sobre o lábio de Vitória, mas naquela sobre o meu lábio. Murmurei baixinho. Ela não tem bigode. Tem sim. Não tem. Tudo bem, não tem. Agora só o que faltava era você querer voltar para conferir se ela tem bigode. Eu disse séria. Não quero mais vê-la. 2. Aquela também não foi exatamente uma mentira. Assustava-me encontrar Vitória outra vez. Mas, enquanto pronunciava aquela frase, eu já sabia o dia, a hora e o lugar em que voltaria a vê-la. Aliás, não me separei dela de forma alguma. Mantinha na cabeça todas as suas palavras, cada um dos seus gestos, expressões do rosto, e não me pareciam fatos que haviam acabado de acontecer. Era como se tudo ainda estivesse acontecendo. Meu pai não parava de falar para que eu entendesse quanto ele me amava e eu, enquanto isso, via e ouvia sua irmã. Agora também a vejo e a ouço. Vejo quando ela apareceu na minha frente vestida de azul celeste, vejo quando ela me disse naquele seu dialeto estridente. Feche a porta, já me dando as costas, como se eu não pudesse fazer outra coisa além de segui-la. Na voz de Vitória, mas talvez em todo o seu corpo, havia uma intolerância sem filtros que me atingiu como uma centelha, igual a quando eu acendia o gás com os fósforos e sentia na mão a chama que esguichava dos furos do fogão. Fechei a porta atrás de mim, fui atrás dela como se me puxasse por uma coleira. Demos poucos passos em um ambiente que fedia a cigarro, sem janelas, a única luz vinha de uma porta escancarada. Sua figura se perdeu além da porta, eu a segui, entrei em uma pequena cozinha na qual me chamou imediatamente a atenção a extrema organização e o cheiro de guimbas apagadas e sujeira. Quer um suco de laranja? Não quero incomodar. Quer ou não?
Quero, obrigada. Impôs-me uma cadeira, mudou de ideia, disse que estava quebrada, impôs-me outra. Depois, para a minha surpresa, não tirou da geladeira, uma geladeira branca amarelada, um suco de laranja de latinha ou engarrafado, mas pegou de uma cesta 2 laranjas, cortou-as e começou a espremê-las dentro de um copo, sem um espremedor, com a mão, usando um garfo para ajudar. Enquanto isso, disse sem me olhar: você não pôs a pulseira. Fiquei agitada. Que pulseira? A que eu dei de presente quando você nasceu. Pelo que me lembrava, eu jamais tivera pulseiras. Mas senti que, para ela, era um objeto importante e não o ter colocado podia ser uma afronta. Então eu disse: talvez minha mãe a tenha colocado em mim quando eu era pequena, até 1 ano ou 2, depois cresci e não cabia mais. Ela se virou para me olhar, mostrei o pulso para demonstrar que era grande demais para uma pulseirinha de recém-nascida e, de repente, ela começou a rir. Tinha uma boca grande, com dentes grandes, ao rir descobria as gengivas. Você é inteligente, disse ela. Falei a verdade. Você tem medo de mim? Um pouquinho. Você faz bem em ter medo. É preciso sentir medo mesmo quando não é necessário, para nos manter em alerta. Pôs na minha frente o copo marcado pelas gotas do suco. Na superfície cor de laranja boiavam pedaços de polpa e sementes brancas. Olhei para seus cabelos, que estavam arrumados com cuidado. Eu só vira penteados daquele tipo nos velhos filmes na televisão e nas fotos de quando minha mãe era jovem. Uma amiga dela usava os cabelos daquela maneira. Vitória tinha sobrancelhas muito espessas, varinhas de alcaçuz, segmentos corvinos sob a testa grande e as cavidades profundas onde escondia os olhos. Beba, disse ela. Peguei imediatamente o copo para não desagradá-la, mas beber aquilo me dava nojo. Eu vira o suco escorrer pela palma da sua mão. Além disso, teria exigido que minha mãe coasse a polpa e as sementes. Beba, repetiu ela, faz bem. Tomei um gole enquanto ela se sentava na cadeira que poucos minutos antes havia julgado pouco sólida. Elogiou-me, embora mantivesse seu tom carrancudo. Sim, você é inteligente. Arrumou logo uma desculpa para proteger seus pais. Muito bem. Mas me explicou que eu havia tomado o caminho errado, porque ela não me dera uma pulseira para uma menina pequena, mas para uma menina grande, uma da qual ela gostava muito. Porque, destacou, eu não sou como seu pai, que é apegado a dinheiro, a coisas. Eu não dou a mínima para objetos. Eu amo as pessoas e, quando você nasceu, pensei: vou dar a pulseira para a menina, ela vai usar quando crescer. Até escrevi no bilhete para os seus pais, para quando ela for grande, e deixei tudo na caixa de correio de vocês. Imagine se eu ia subir, seu pai e sua mãe são animais, teriam me expulsado. Talvez os ladrões tenham roubado, você não devia ter deixado na caixa de correio, falei. Ela balançou a cabeça, os olhos negríssimos cintilaram. Que ladrões? De quem você está falando, se não sabe de nada? Beba o suco de laranja. Sua mãe espreme laranjas para você. Assenti, mas ela não deu atenção. Falou de como era bom o suco de laranja e eu notei a extrema mobilidade do seu rosto. Ela conseguiu desfazer em um instante as rugas entre o nariz e a boca que a tornavam ranzinza, isso mesmo, ranzinza, e as feições que até um segundo antes me pareceram compridas sob as maçãs do rosto altas, uma tela cinza esticada entre as têmporas e o maxilar, ganharam cor, suavizaram-se. Minha finada mãe, disse, quando era o dia da santa padroeira do meu nome, levava para mim, na cama, um chocolate quente que era como um creme, espumoso como se ela tivesse soprado dentro dele. Eles fazem isso para você? Fiquei tentada a dizer que sim, embora nunca tivéssemos celebrado aquela festividade na minha casa, ninguém jamais me levara chocolate quente na cama. Mas temi que ela fosse perceber e por isso fiz um sinal negativo. Ela balançou a cabeça descontente. Seu pai e sua mãe não respeitam as tradições, acham que são sei lá o que, não se rebaixam a fazer chocolate quente. Meu pai faz café com leite. Seu pai é um babaca, imagina se sabe fazer café com leite. Sua avó sabia fazer café com leite. E punha 2 colheres de ovo batido.
Ele contou como tomávamos café, leite e Zabaione quando éramos pequenos. Não. Está vendo? Seu pai é assim mesmo. Só ele faz coisas boas, não aceita que os outros também façam. E se você diz que não é verdade, é eliminada. Balançou a cabeça amuada, falou com tom distante, mas sem frieza. Eliminou meu Enzo, disse, a pessoa de quem eu mais gostava. Seu pai elimina tudo o que pode ser melhor do que ele, sempre fez isso, desde pequeno. Ele acha que é inteligente, mas nunca foi inteligente. Eu sou inteligente, ele só é esperto. Sabe instintivamente se tornar uma pessoa indispensável. Quando eu era pequena, o sol desaparecia se ele não estivesse. Eu achava que, se não me comportasse como ele queria, ele me deixaria sozinha e eu morreria. Assim ele me forçava a fazer tudo o que queria, decidia o que era bom e o que era ruim para mim. Só para dar um exemplo, eu nasci com a música no corpo, queria ser bailarina. Eu sabia que meu destino era aquele e só ele seria capaz de convencer nossos pais a me dar permissão. Mas, para o seu pai, ser bailarina era algo ruim, e ele não me deixou seguir minha vocação. Na opinião dele, só quem está sempre com um livro na mão merece habitar a terra. Para ele, se você não estudou, não é ninguém. Ele me dizia, que bailarina que nada, Vitória, você nem sabe o que é uma bailarina, volte a estudar e cale a boca. Naquela época, ele já ganhava um dinheirinho dando aulas particulares e poderia pagar uma escola de dança para mim em vez de só ficar comprando livros para si mesmo. Mas não pagou, ele gostava de tirar o significado de tudo e de todos, menos de si mesmo e das suas coisas. Com o meu Enzo, minha tia concluiu de repente, primeiro se fez de amigo, depois arrancou sua alma e a rasgou em 1000 pedacinhos. Disse palavras desse tipo, porém mais vulgares, com uma intimidade que me desnorteou. Seu rosto, em pouquíssimo tempo, se desemaranhou e se emaranhou, agitado por vários sentimentos. Arrependimento, aversão, raiva, melancolia. Cobriu meu pai de obscenidades que eu nunca ouvira. Mas, quando mencionou tal Enzo, parou por causa da emoção e, cabisbaixa, escondendo claramente os olhos de mim com uma das mãos, saiu às pressas da cozinha. Eu não me mexi, estava muito agitada. Aproveitei sua ausência para cuspir no copo os caroços de laranja que havia segurado na boca. Passou 1 minuto, passaram 2, eu sentia vergonha por não ter reagido quando ela insultou meu pai. Preciso dizer que não está certo falar daquela maneira de uma pessoa que todos estimam, pensei. Enquanto isso, começou uma música incidental que em poucos segundos explodiu em altíssimo volume. Ela gritou para mim, venha, Gianni, o que você está fazendo, dormindo? Levantei-me com um salto, saí da cozinha e entrei no corredor escuro. Em poucos passos fui dar em um quartinho com uma poltrona velha, um acordeão largado a um canto do chão, uma mesa sobre a qual estava o televisor e um banco com toca-discos. Vitória estava em pé na frente da janela, olhava para fora. Dali certamente via o carro em que meu pai me aguardava. De fato, disse em dialeto sem se virar, referindo-se à música. Aquele merda precisa ouvir, assim vai se lembrar. Percebi que estava mexendo o corpo ritmicamente, pequenos movimentos dos pés, dos quadris, dos ombros. Perplexa, observei suas costas. A primeira vez que vi Enzo foi em uma festa, e dançamos esta música aqui, ouvia dizer. Quanto tempo tem isso? No próximo 23 de maio vai fazer 17 anos. Passou muito tempo. Não passou 1 minuto sequer. Você gostava dele. Ela se virou. Seu pai não contou nada. Hesitei, ela parecia ter se enrijecido. Pela primeira vez, me pareceu mais velha do que meus pais, embora eu soubesse que tinha alguns anos a menos. Só sei que ele era casado e tinha 3 filhos, respondi. Nada mais. Seu pai não disse que ele era má pessoa. Hesitei. Um pouco malvado. E o que mais? Marginal. Má pessoa é seu pai, ele é um marginal, explodiu ela. Enzo era sargento da segurança pública e até com os marginais era bom, domingo sempre ia à missa.
Imagine que eu não acreditava em Deus. Seu pai tinha me convencido que Deus não existe. Mas assim que vi Enzo mudei de ideia. Nunca houve um homem melhor, mais justo e mais sensível na face da terra. Que linda voz ele tinha, como cantava bem, me ensinou a tocar acordeão. Antes dele, os homens me davam ânsia de vômito, depois dele, afastei com asco qualquer um que se aproximou. Seus pais só disseram falsidades. Olhei incomodada para o chão, não respondi. Você não acredita, não é? Insistiu ela. Não sei. Não sabe por que acredita mais em mentiras do que na verdade. Giane, você não está crescendo bem. Olha só como está ridícula, toda de rosa, sapatinhos rosa, casaco rosa, prendedor de cabelos rosa. Aposto que você nem sabe dançar. Eu e minhas amigas treinamos sempre que nos encontramos. Como se chamam suas amigas? Ângela e Ida. E são como você? São. Fez uma careta de desaprovação, inclinou-se para reposicionar o disco no início mais uma vez. Você sabe esta dança? É uma dança antiga. Ela deu um salto, agarrou minha cintura, apertou-me contra seu corpo. Seus grandes seios emanavam um cheiro de agulhas de pinheiro ao sol. Suba nos meus pés. Vou machucar você. Suba. Subi nos pés da minha tia e ela me fez rodopiar pelo cômodo com grande precisão e elegância até a música acabar. Àquela altura, parou, mas não me soltou, continuou a me apertar, disse. Diga ao seu pai que nós dançamos a mesma dança da primeira vez que dancei com Enzo. Diga exatamente assim, palavra por palavra. Está bem. E agora chega. Afastou-me dela com força e eu, privada do seu calor por um instante, sufoquei um grito, como se tivesse sentido uma pontada de dor em algum lugar, mas sentisse vergonha de me mostrar fraca. Achei tão bonito que, depois daquela dança com Enzo, nenhum homem a agradasse. E pensei que ela devia ter guardado cada detalhe daquele seu amor irrepetível, tanto que, ao dançar comigo, talvez tivesse relembrado cada momento em sequência. Aquilo me pareceu emocionante, desejei amar também, logo, daquela maneira absoluta. Ela por certo tinha uma lembrança tão intensa de Enzo que seu organismo ossudo, seu peito, seu hálito me transmitiram um pouco de amor. Como era Enzo? Você tem uma foto dele? Murmurei atordoada. Seus olhos se alegraram. Muito bem, fico contente que você o queira ver. Vamos marcar um encontro no dia 23 de maio para ir visitá-lo. Ele está no cemitério. Nos dias seguintes, minha mãe tentou com afinco levar a cabo a missão que meu pai lhe confiara. Entender se o encontro com Vitória fora bem sucedido em curar a ferida involuntária que eles mesmos me causaram. Aquilo me manteve alarmada o tempo todo. Eu não queria que nenhum dos dois percebessem que Vitória não me desagradara. Portanto, esforcei-me para esconder que, embora continuasse a acreditar na versão deles dos fatos, eu também acreditava um pouco na versão da minha tia. Evitei com cuidado dizer que o rosto de Vitória me parecerá, para minha grande surpresa, o rosto tão marcadamente atrevido a ponto de ser feíssimo e lindíssimo ao mesmo tempo, deixando-me suspensa entre os dois superlativos, perplexa. Minha esperança, sobretudo, era que nenhum sinal incontrolável, um brilho nos olhos, o rubor, revelasse o encontro de maio. Mas eu não tinha experiência como mentirosa, era uma menina bem educada, e seguia em frente tateando, ora respondendo às perguntas da minha mãe com prudência excessiva, ora mostrando-me desenvolta demais e no fim dizendo coisas impossíveis. Já naquele domingo à noite, errei quando ela me perguntou: o que você achou da sua tia? Velha. Ela é 5 anos mais jovem do que eu. Você parece ser filha dela. Não tente me enrolar. É verdade, mamãe. Vocês são pessoas muito distantes uma da outra. Sem dúvida. Eu e Vitória nunca fomos amigas, apesar de eu ter feito tudo para gostar dela. É difícil ter boas relações com ela. Eu percebi. Ela disse coisas desagradáveis. Foi seca. O que mais? Ficou um pouco irritada porque eu não estava usando a pulseira que ela me deu quando nasci. Assim que disse aquilo, me arrependi.
Mas aconteceu, senti o calor subir pelo rosto. Logo tentei entender se a menção daquela joia havia causado algum constrangimento. Minha mãe reagiu de maneira totalmente natural. Uma pulseira de recém-nascida. Uma pulseira de menina. Presente dela. Sim. Não me recordo. Tia Vitória nunca nos deu nada de presente, nem sequer uma flor. Mas, se você tem algum interesse nisso, vou perguntar ao seu pai. Isso me inquietou. Agora minha mãe contaria aquela história e ele diria: então não é verdade que falaram só da escola, de Ida e de Ângela, falaram de outras coisas também, de muitas outras coisas que Giovanna quer esconder de nós. Como eu havia sido tola. Disse que não me importava a pulseira e acrescentei com tom de repulsa: tia Vitória não se maquia, não se depila, tem sobrancelhas grossas assim e, quando eu a vi, não estava usando brincos nem colar. Portanto, se é que me deu mesmo uma pulseira, certamente deve ser horrenda. Mas eu sabia que qualquer frase para minimizar a questão era inútil. A partir daquele momento, não importava o que eu dissesse, minha mãe falaria com meu pai e não me diria sua resposta verdadeira, e sim a que eles haviam combinado. Dormi pouco e mal, na escola, chamaram várias vezes minha atenção porque eu estava distraída. Voltamos a falar da pulseira quando eu já tinha certeza de que meus pais haviam esquecido o assunto. Seu pai também não sabe de nada. Do quê? Da pulseira que tia Vitória disse ter dado de presente. Acho que foi uma mentira. Certamente. De qualquer maneira, se você quiser usar uma pulseira, dê uma olhada nas minhas coisas. Fui remexer nas suas joias. Apesar de eu as conhecer de cor e salteado, eu brincava com elas desde os 3 ou 4 anos. Eram objetos sem grande valor, especialmente as duas únicas pulseiras que ela possuía. Uma folheada a ouro com berloques, que representavam anjinhos, a outra é de prata com folhas azuis e pérolas. Quando pequena, eu adorava a das folhas azuis. Uma vez até Costanza elogiou o trabalho esmerado. Então, para mostrar que não estava interessada no presente de Vitória, comecei a usar a pulseira de prata em casa, na escola ou quando me encontrava com Ângela e Ida. Que linda! Exclamou Ida uma vez. É da minha mãe. Mas ela disse que posso usar quando quiser. Minha mãe não nos deixa usar as joias dela, disse Ângela. Isso? Perguntei, referindo-me a uma correntinha de ouro que ela estava usando. Foi um presente da minha avó. A minha, disse Ida, foi um presente de uma prima do meu pai. Elas costumavam falar de parentes generosos e, em relação a alguns, demonstravam muito afeto. Eu só tivera os avós gentes do Múzio, mas já haviam morrido e mal me lembrava deles, portanto, costumava sentir inveja daquelas relações familiares. Mas agora que havia estabelecido uma relação com tia Vitória, acabei dizendo: uma tia me deu de presente uma pulseira muito mais bonita do que esta. E por que você nunca usa? É preciosa demais, minha mãe não deixa. Mostre para nós. Sim, quando minha mãe não estiver em casa. Alguém faz chocolate quente para vocês. Meu pai me deixou experimentar vinho, disse Ângela. A mim, também, disse Ida. Expliquei com orgulho. Minha avó fazia chocolate quente para mim quando eu era pequena, fez até pouco antes de morrer. Não era um chocolate normal, o da minha avó era um creme todo espumoso, uma delícia. Eu nunca havia mentido para Ângela e Ida, aquela foi a primeira vez. Descobri que mentir para os meus pais me deixava ansiosa, mas mentir para elas era legal. Elas sempre tiveram brinquedos mais atraentes do que os meus, roupas mais coloridas, histórias de família mais surpreendentes. A mãe delas, Costanza, descendente de uma família de ourives de Toledo, tinha estojos cheios de joias de grande valor, numerosíssimos colares de ouro e de pérolas, muitíssimos brincos e vários braceletes e pulseiras. Em uns dois as filhas não podiam tocar, um deles era seu xodó, usava-o com muita frequência, mas sempre permitiu às filhas, e até a mim, brincar com o restante das joias.
Por isso, assim que Angela parou de se interessar por chocolate quente, ou seja, quase imediatamente, e quis saber mais detalhes da joia preciosíssima de tia Vitória, eu a descrevi em detalhes. É de ouro puríssimo com rubis e esmeraldas, brilha, eu disse, como as joias que vemos no cinema ou na televisão. E ainda enquanto eu falava da verdade daquela pulseira, não resisti e também inventei que uma vez me olhei no espelho sem nenhuma roupa, só com os brincos da minha mãe, o colar e a pulseira maravilhosa. Angela me olhou encantada, e ainda perguntou se eu fiquei pelo menos de calcinha. Respondi que não, e a mentira me causou tal alívio que, imaginei, se eu de fato tivesse feito aquilo, teria saboreado um momento de felicidade absoluta. Então, para testar, em uma tarde transformei a mentira em realidade. Despim-me, coloquei algumas joias da minha mãe, olhei-me no espelho. Mas foi um espetáculo doloroso, eu me vi como uma plantinha de um tom verde sem graça, estragada por sol em excesso, triste. Embora tivesse me maquiado com cuidado, que rosto insignificante eu tinha, o batom era uma mancha vermelha e feia em um rosto semelhante ao fundo cinza de uma frigideira. Tentei entender, agora que conhecia Vitória, se havia realmente pontos de contato entre nós duas, mas foi um empenho tão forçado quanto inútil. Ela era uma mulher velha, pelo menos para mim aos 13 anos, eu era uma menina. Desproporção demais entre os corpos, intervalo de tempo excessivo entre o meu rosto e o seu. E onde estava em mim aquela sua energia, aquele calor que acendia seus olhos? Se eu estava mesmo ficando parecida com Vitória, ao meu rosto faltava o essencial, sua força. Foi então que, na onda daquele pensamento, enquanto eu comparava suas sobrancelhas e as minhas, sua testa e a minha, percebi que desejava que ela realmente tivesse me dado de presente uma pulseira e senti que, se eu a tivesse naquele momento, teria me sentido mais poderosa. Aquela ideia me causou de imediato uma tepidez que me reanimou, como se meu corpo abatido tivesse encontrado de repente o remédio certo. Voltaram-me à mente algumas palavras que Vitória dissera antes de nos separarmos, ao me acompanhar até a porta. Seu pai, disse com raiva, privou você de uma família grande, de todos nós, avós, tios, primos, que não somos inteligentes e educados como ele. Nos eliminou com um corte seco, fez você crescer isolada, com medo que nós a estragássemos. Ela emanava rancor. Todavia, naquele momento, essas palavras me causavam alívio, eu as repeti na minha cabeça. Afirmavam a existência de um laço forte e positivo, exigiam-no. Minha tia não dissera, você tem meu rosto ou pelo menos se parece um pouco comigo. Minha tia dissera, você não é apenas do seu pai e da sua mãe, você também é minha, você é de toda a família da qual ele veio, e quem fica do nosso lado nunca fica sozinho, se recarrega de força. Não foi por causa daquelas palavras que, após um pouco de hesitação, prometi que, em 23 de maio, eu faltaria à escola e a acompanharia ao cemitério. Então, ao imaginar que ela, às 9 da manhã daquele dia, me esperaria na Piazza Medagliodoro ao lado do seu velho Fiat 500 verde escuro, foi o que ela me disse imperativamente ao se despedir. Comecei a chorar, a rir, a fazer caretas horríveis para o espelho.